Começa agora o Se Essa Rua Fosse Minha. Dessa vez aqui da São Francisco, uma rua que foi reinventada pela ocupação popular, fruto de uma semente plantada pela Praça de Bolso do Ciclista, construída de forma coletiva em 2014. E hoje, o grupo goiano Passarinhos do Cerrado fala sobre cultura popular, sobre coco de folia, enfim, sobre Brasil. Então, quando eu me interesso pelo coco, eu me interesso pela minha origem. Eu me interesso pela minha alma, pela minha essência, pela minha procura em ser homem, em ser humano, né? Que está atrás das suas raízes e elas são minhas, né? Ninguém toma, ninguém tira. E o fotógrafo Tom Lisboa apresenta o seu projeto, que convida a olhar a cidade com mais atenção. Em alguns projetos meus, a viagem é às vezes até mais importante que a fotografia. Tem gente que passa às vezes 10 anos na mesma rua e não percebe as coisas que estão ao redor. Com quase 10 anos de estrada, o grupo Passarinhos do Cerrado é uma mistura de Goiás com Pernambuco. E o resultado disso é uma música que alegra, mas que também lembra que a nossa cultura popular é rica e precisa ser valorizada. É o que começa a me chamar. E me perguntam assim, mas você é índio? Eu falo, sou. E esse cabelo também sou negro, cara. Né? Mas o olho mais puxado, assim, é meio puxado e tal. Pois ainda tem o índio e tem o japonês. E o português, então quer dizer, cara, que coisa mais brasileira que isso, bicho? Que mistura mais né, plural que essa. Então eu carrego tudo isso, eu carrego essa brasilidade. Então quando eu me interesso pelo coco, eu me interesso pela minha origem. Eu me interesso pela minha alma, pela minha essência, pela minha procura em ser homem, em ser humano, né? Que está atrás das suas raízes e elas são minhas, né? Ninguém toma, ninguém tira. Passarinhos do Cerrado é essa mistura de uma galera que se juntou em Goiânia e hoje a gente trabalha com uma música que a gente meio que denomina como coco de folia. Muitas pessoas perguntam como é que nós goianos fomos nos encantar e como que a gente faz um ritmo que não nasceu em Goiás, né? Que não nasceu no Centro-Oeste. É um ritmo predominantemente nordestino, né? Existem vários tipos de coco, a matriz principal que a gente trabalha é o coco de roda. E aí a especificidade do coco de folia é um pouco desse nomadismo do coco que lá em Goiás a gente mistura um pouco com os ritmos do cerrado, né? E nessa pesquisa, né, a gente não pode deixar de lembrar a raiz disso tudo, né? E as influências desse trabalho, ele veio através de alguns grupos que não tem como não citar os nomes desses grupos, o nome desses mestres, né? Pandeiro do Mestre, Renata Rosa, os Cariri Chocó, os Chucuru. Então acho que essas influências pra gente foi com que fez com que a gente fosse lá e depois voltasse para casa, né? Voltasse para Goiás e começasse a olhar para o que a gente tinha ao nosso redor, né? E que a gente tem essa perspectiva de trazer isso para dentro do nosso trabalho, como o Reizinho falou, das folias, das congadas, da catira, da viola, né? De ter dentro do nosso trabalho, desse CD que é o Coco de Folia, tanto os mestres pernambucanos, né, quanto os mestres de Goiás, né? Então a gente reuniu pessoas de dois lugares, de dois ambientes diferentes que até então não se dialogavam musicalmente. O que eu acho interessante também é que não só o prazer de fazer a música, né, que une a gente, porque eu digo aos meninos que há 8 anos eu tô com o grupo e há 8 anos eu, de fato, me arrepio sempre que tô cantando com eles, né. E aí o que eu acho que o que une a gente
essa consciência de que a gente precisa saber quem a gente é, né? Essa consciência de que o mundo do jeito que está não está bom, né? A gente não está satisfeito e a gente entende a música como uma ferramenta de transformação do mundo, né? E que definitivamente sempre vai ser um trabalho de resistência e de luta, porque é um trabalho que ele, ao invés de dizer, olha, seja só mais um, não, seja você do jeito que você é, né, assumindo a sua identidade, a sua diversidade e enfrente o que for preciso para ser assim. Os passarinhos é bem ser brasileiro, né? Porque do ponto de vista de formação cultural, né? É isso, é o afro, indígena. Eu acho que o brasileiro é um comedor de cultura, assim, que pega coisas diferentes e mistura e vira uma outra coisa, às vezes mais simples e de um rebuscamento muito grande, uma sensibilidade muito grande, né? Eu acho que ser brasileiro é a gente carregar essa mistura, né? Na verdade, ser brasileiro é ser complexo, né? Então, e simples ao mesmo tempo, né? É inevitável. Essa mistura se manifesta de maneiras diversas. E nós se manifesta através do corpo. Né? Então eu acho que, sim, olhar pra mim, já acho que já você vê uma mistura de tudo, né? E que na verdade é realmente essa mistura de tudo. Porque não tá só na aparência não, tá na essência mesmo. E também por que você passaria a ser brasileiro? Porque é alegria, é festa, um pouco é isso, é festa, mas é também muita labuta que tem por trás. Eu acho que é isso, acho que ser brasileiro é ser fruto dessa diversidade mesmo. E em uma posição que a gente está assim, de buscar a valorização, né, dessa diversidade. É acreditar que um outro país é possível, um outro mundo é possível e a gente briga por isso, com festa, com arte. Eu acho que ser passarinhos me faz bem brasileira. Se essa rua fosse minha, volta já. Estamos de volta para conhecer Tom Lisboa. Fotógrafo e artista visual, Tom criou um projeto que convida as pessoas a enxergarem detalhes da cidade que, às vezes, a rotina esconde. Meu nome é Tom Lisboa, eu sou artista visual. Eu digo que sou fotógrafo curitibano, mas eu nasci em Goiânia. Mas como eu já estou aqui há 27 anos, já é mais da metade da minha vida, então eu assumi a cidadania curitibana. O projeto fotográfico ele é muito relacionado à cidade. E eu acho que eu conhecer bem Curitiba, essa consciência da cidade, para mim foi muito importante para os projetos que eu acabei desenvolvendo. Passear para mim é uma coisa muito séria, passear, viajar, tanto que em alguns projetos meus a viagem é às vezes até mais importante que a fotografia. Tem gente que passa às vezes 10 anos na mesma rua e não percebe as coisas que estão ao redor. Como às vezes eu habito um lugar que eu não conheço. E a ação Urbana Lugar traz de novo certos questionamentos, como do passeio, de você circular por locais que você não está acostumado, mas foi um trabalho que já veio inspirado pela geografia. E os geógrafos me ensinaram a diferença entre lugar e espaço. Então, a partir de certos incidentes, de certas experiências, o espaço é transformado em lugar. Bom, explicando um pouco o que é ação urbana lugar. Eu pego a planta da cidade e procuro um espaço nessa planta em que eu possa desenhar um percurso em formato de L, de lugar. Eu marco 20 pontos de parada, que são os pontos que eu vou parar para fazer as fotos, e depois eu transfiro esse L e as fotos para um aplicativo na internet em que as pessoas podem conhecer aquele lugar a partir da minha experiência.
Deve estar meio complicado para entender, mas acho que quando vocês olharem aqui o aplicativo vai ficar um pouco mais fácil. Então essa aqui é a ação Urbana Lugar para Instagram e a gente vê então, esse aqui é o desenho do L. Nesse momento a gente está aqui no ponto 6, depois a gente vai descer aqui para o ponto 7 e vai terminar o percurso no ponto 8. Esse projeto que começou em 2008, ele já foi feito em mais de 11 países, mais de 60 cidades, mais de 300 pessoas já fotografaram para mim. O L é muito mais sobre um momento em que você vai se expressar como fotógrafo do que exatamente você querer mostrar o que sua cidade tem de melhor. Tanto que tem muita gente que fotografa comigo e fala, nossa, como é difícil, né? Porque às vezes a gente cai num lugar que não tem nada para fotografar. Eu tenho vários depoimentos de pessoas dizendo do quão o L foi importante para eles como fotógrafos, como realmente assim, como um veículo de autoexpressão. Fotografia é muito mais sobre o que você deixa fora do que o que você coloca dentro do papel. Então, tchau, gente. Obrigado pelo convite. Se essa rua fosse minha, fica por aqui. Até a próxima!